Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o estudo do sinal da função do primeiro grau. Então a gente faz uma divisão em dois casos, né? Lembrando que a função do primeiro grau tem uma estrutura da forma ax mais b. O parâmetro a, que é o coeficiente angular, se ele é positivo, ele me dá uma reta estritamente crescente. E a gente observa que o coeficiente linear, como eu obtenho ele quando eu substituo x igual a zero, ele é diretamente o cruzamento com o eixo das ordenadas. E a raiz, que quando a imagem se anula, menos b sobre a isolando x, marcado no gráfico. Ok. Agora, olhando para esse gráfico, eu observo o seguinte. Valores de x que estão à direita da raiz menos b sobre a, eles me dão imagens que estão acima desse eixo x, ou seja, imagens que são positivas. Então, toda essa região aqui corresponde a valores de x com a imagem respectiva de sinal positivo. Ao passo que, antes da raiz, se eu sou obrigado a descer para encontrar o gráfico da função, quer dizer que nessa região, antes da raiz menos b sobre a, eu tenho imagens negativas. Isso daqui caracteriza o sinal da função do primeiro grau e pode nos ajudar a resolver graficamente inequações de primeiro grau. Então, olhando para esse exemplozinho aqui, 3x menos 6 maior do que zero, eu posso pensar que isso aqui corresponde a analisar a função f de x igual a 3x menos 6, e na verdade eu estou interessado em saber quais valores de x têm imagem positiva por essa função. Perceba que para saber onde que é a imagem positiva ou negativa, na verdade localizar o eixo y não faz muita diferença, porque na verdade é a raiz, né? E saber se está antes ou depois das imagens positivas que vão acabar me importando. Então nesse caso a gente nem copia o eixo y, vai só o eixo x, a reta é estritamente crescente porque o coeficiente angular é positivo, e eu vou precisar localizar a raiz. É ela que vai determinar onde que eu tenho imagens positivas ou negativas. Então vocês veem, a raiz dessa função, igualando isso aqui com zero, eu teria 6 por 3, que é 2. Então a gente marca esse 2 aqui. Sei que como 3 é positivo, a reta é estritamente crescente, o coeficiente angular determina isso. Isso aqui já é suficiente para visualizar que, depois do 2, eu estou vendo imagens positivas. E antes do 2, nessa região sou obrigado a descer para encontrar o gráfico da função, imagens negativas. E, portanto, eu posso imaginar que isso daqui fica positivo para quais valores? Para todos os valores do x à direita do 2. Claro que comparando isso daqui com uma resolução algébrica, o resultado tem que ser o mesmo. Então, se eu tento isolar o x daqui, eu penso, somando 6 dos dois lados. Isso não altera o sinal, ficamos com 3x, 6 do outro lado. E na hora que eu divido os dois lados pelo 3, que é positivo, o sinal da equação se mantém, ficamos com x maior do que 2. Observe que é exatamente a mesma conclusão que você obtém através do gráfico. Agora vamos olhar para o caso em que o coeficiente angular é negativo, o que vai mudar de uma reta estritamente crescente para uma reta estritamente decrescente. Então, o coeficiente linear continua sendo a ordenada do ponto onde a reta cruza o eixo das ordenadas, a raiz continua sendo menos b sobre a, o que muda essencialmente é que a reta fica agora decrescente. Nesse caso, para a gente caracterizar o sinal, observe que, sendo decrescente, antes da raiz é que eu subo para encontrar o gráfico dessa função, o que quer dizer que é antes da raiz agora que as imagens passam a ser positivas. Ao passo que depois dessa raiz, se eu sou obrigado a descer para encontrar o gráfico, é nessa região que as imagens se tornam negativas. E em cima disso, vamos tentar olhar graficamente como é que seria a resolução dessa inequação do primeiro grau. Eu penso que eu só preciso localizar a raiz, então menos 2x mais 4 vai igualar a zero, se 2x for igual a 4, ou seja, para x igual a 2. E como é uma reta decrescente, já que o coeficiente angular é negativo, as imagens positivas vêm antes, porque é nessa região que a gente sobe para encontrar o gráfico. Depois da raiz, as imagens passam a ser negativas. Então, geometricamente, a função f de x igual a menos 2x mais 4 fica positiva para os valores antes do 2. Para comparar, vamos resolver algebricamente e ver que tem que dar a mesma conclusão.
Então eu penso que, se eu subtraio 4 dos dois lados, somar ou subtrair nunca altera o sinal da equação. Ficamos com menos 2x maior que menos 4. Eu preciso passar esse menos 2 dividindo. Ao dividir por menos 2, sendo um número negativo, o sinal da equação vai inverter. Ficamos com x e menos 4 por menos 2 é mais 2. Ficamos com x menor que 2, que é exatamente a mesma conclusão que a gente tinha graficamente. Tudo bem, pessoal? Aquele abraço, até o próximo vídeo.